Boa noite, irmãos. É com alegria que eu estou aqui, né? Agradeço o convite das irmãs da igreja para estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. É muito difícil ser a última a falar, né? As irmãs estão aqui ouvindo sobre esse tema desde sábado de manhã. Sábado de manhã eu não pude vir, eu vim no sábado à noite, hoje de manhã com a Dani também sendo usada pelo Senhor. E eu fiquei pensando, eu sou a última, né? As irmãs já ouviram tantas coisas maravilhosas, tantas coisas que o Senhor já falou através das mulheres que estiveram aqui. Mas o bom é que a palavra do Senhor ela se renova, ela nunca se esgota. Então nós sempre teremos maravilhas para falar sobre a palavra do Senhor. Pensando nesse tema do posicionamento, eu gostaria de refletir sobre posições, né? Vocês já ouviram várias coisas sobre isso. Mas eu fiquei lembrando, quando eu pensei nesse tema, em posicionamento, sobre uns vídeos que a gente vê na internet. Não sei se vocês já viram, mas de que assim, a pessoa ela estava milimetricamente em um lugar. E por conta disso, ela se livrou de algum acidente. Já viram esses vídeos? Eu trouxe um trechinho assim, bem pequenininho, só para a gente ver. A gente consegue colocar? Vocês viram como que o posicionamento dessas pessoas, por uma questão de milímetros, né, salvou a vida deles? Se eles estivessem assim, eles teriam morrido, né? O posicionamento nessas situações aí foi importantíssimo. E hoje eu quero falar também sobre o posicionamento na vida. E eu vou contar a história, quer dizer, eu não, né? A Bíblia conta a história de uma mulher que viveu um posicionamento corretíssimo diante de Deus. E essa mulher é Rebeca. A gente vai ler lá em Gênesis 24, do 1 ao 15. Na verdade, a gente vai ler vários... fica com a Bíblia aberta aí, porque a gente vai lendo pedacinhos. O texto é muito grande, então eu vou ler pedaços do texto e a gente vai acompanhando aí, tá? Eu queria colocar na NVI. Isso mesmo. Vamos lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto ele tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e os deuses da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Vamos pular lá para o 8. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu. Com ele 10 camelos. Fala comigo, 10. Quantos camelos? 10 camelos. Levando também do que o seu senhor tinha de... O que está escrito? Melhor. O que o seu senhor tinha de quê? Melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso comigo. E seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser: por
favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolhestes para o teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com o Senhor. Agora vamos ler junto, o 5. O 15. Antes que ele terminasse, surgiu quem? Tá bom, até aí. Surgiu quem? Rebeca. Antes que ele terminasse de orar, surge a personagem que a gente vai falar hoje, Rebeca. Essa história de Rebeca, ela se inicia num período de transição dos patriarcas, né? Abraão estava lá achando que estava ficando velho, né? Ele precisava passar o bastão para o seu filho. Ele precisava transferir o legado para o seu filho, Isaque. E aí ele precisava escolher uma mulher à altura do seu filho, que seria, vocês lembram Abraão? Abraão tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Então ele tinha uma responsabilidade enorme de escolher essa mulher que seria capaz de gerar uma grande descendência, que ajudasse Isaque a permanecer nos propósitos de Deus para ele. Essa história tem 4 personagens. Vamos lá. O primeiro, Abraão, que é o pai, né? O patriarca. O segundo, Isaque, que é o filho, que iria continuar essa grande descendência. O terceiro, Eliezer. Eliezer era um servo, trabalhava para Abraão. E ele era o casamenteiro. Ele que ficou responsável por encontrar uma noiva para Isaque. E por fim, temos a última personagem, que é Rebeca. Logo no começo desse texto, lá no versículo 2, tem uma conversa, né? A gente vê um diálogo ali, de Abraão com o servo dele, Eliezer. Abraão fala: olha, a gente está morando num lugar que não tem serva de Deus. Vai lá na minha terra, na minha parentela, eu sei que é longe, mas vai lá e encontra uma noiva para o meu filho. Abraão e Eliezer tramaram o futuro de Isaque. Eles estavam planejando o futuro de Isaque. Talvez nem Isaque soubesse disso, mas o futuro dele estava sendo planejado. Para e pensa se não foi assim com a nossa vida também. Deus planejou a nossa vida sem a gente saber de nada, porque a verdade é que nem o nosso nome a gente pôde escolher, não é verdade? Eu não escolhi meu nome, você não escolheu o seu nome, a gente não escolheu se a gente ia ser homem, se a gente ia ser mulher, a gente não escolheu se a gente ia ser alto, se a gente ia ser baixo, se a gente ia ter cabelo preto, se a gente ia ser louro, a gente não escolheu absolutamente nada. Deus planejou o nosso futuro. Talvez você ache que você é obra do acaso, que por um acaso você nasceu. Talvez você ache que você, por ser fruto de uma gravidez indesejada, por ser fruto de uma traição, por ser fruto de um abuso, porque seus pais não te deram o amor que você achava que merecia, por tantas coisas que já aconteceram na sua história, talvez você ache que a sua vida é um acaso nesse mundo. Irmãs, mulheres, nós não somos fruto da vontade do homem. Nós somos frutos de um propósito divino. Ele planejou a nossa existência, Ele sonhou com a nossa vida, Ele sonhou com você e planejou cada detalhe da sua existência. Deus é o Pai que arquiteta e planeja a nossa vida. Voltando para o texto, quando Eliezer faz essa oração, a oração está lá no versículo 12, pedindo ajuda para escolher a esposa para o seu Senhor. Aquela não era somente a oração de Eliezer, era também a oração de Abraão, né? Abraão, na verdade, era o maior interessado que a mulher de Isaque fosse uma boa mulher. Mas vocês entendem que também era o desejo do coração do próprio Deus. Deus também queria que Isaque encontrasse uma boa mulher. Deus queria que ele encontrasse Rebeca. Aquela oração de Eliezer era um desejo de Abraão, mas era um desejo de Deus também. Deus queria que os personagens envolvidos ali naquela história se encontrassem e que fossem a resposta da oração de Eliezer. Então esse texto ele vai falar de uma oração e de uma resposta. Tem uma oração e tem uma resposta. E hoje eu queria te dizer que mulheres posicionadas são a resposta da oração de alguém. Amém?
Rebeca foi a resposta da oração de Abraão, que foi a resposta da oração de Isaac, que foi o cumprimento do próprio desejo de Deus. E você, mulher, é a resposta da oração de alguém. Essa é a primeira coisa que você precisa entender hoje. Além disso, nós somos a resposta do desejo do coração do próprio Deus. Eliezer fez uma oração, mas ele só orou? Não. Não estou menosprezando a oração. A oração é fundamental, é importantíssima, mas Deus nos colocou nessa terra como colaboradores dele. Nós temos função nessa terra. Tem gente que está só orando e não está fazendo nada. Eliezer orou. E ele fez o quê? Ele foi lá no celeiro do senhor dele. Pegou quantos camelos? 10. Ele não pegou 1, ele não pegou 2, não. Ele pegou 10 camelos. Ele pegou ouro, ele pegou joias. Ele pegou o que o senhor dele tinha de melhor. Ele se preparou para essa viagem. Ele queria chegar lá, na terra, né? Que ele queria chegar, da parentela de Abraão. Ele queria chegar lá, chegando. Ele se preparou para aquela atividade. Ele não foi de qualquer maneira. Ele não foi de qualquer jeito. Ele pegou o melhor que ele tinha. Como se ele estivesse dizendo assim: eu oro, mas eu faço a minha parte. Eu oro, mas eu faço a minha parte. E é assim também na nossa vida. Nós precisamos nos preparar. Eliezer se preparou, sabe por quê? Ele era a oportunidade a caminho. Eliezer, ele era o casamenteiro do casamento do século. Imagine, irmãos. Era o homem mais rico daquela terra. Era o filho do homem mais rico daquela terra. Ele ia fazer um grande casamento. Ele não podia errar. Estudiosos dizem que essa viagem que ele fez da casa de Abraão até lá, né, onde era a parentela de Abraão, deve ter demorado mais ou menos 30 dias. 30 dias, irmãos, caminhando no deserto. E quando ele chega lá, 30 dias passaram, ele chega lá. Quando ele chega na hora que as mulheres vão para o poço pegar água. Ele chega nesse momento. Ele podia ter dito assim: ai, estou tão cansado, 30 dias. Vou descansar aqui um pouquinho e depois eu começo a procurar a esposa para o meu senhor. Ele fez isso? O texto diz que não. O texto diz que ele chega e ele já pensa: vou começar a procurar a esposa para o meu senhor. Preste atenção, irmãos. Deus vai colocar uma oportunidade na sua vida. Ele sempre coloca. E quando a oportunidade chegar, esteja preparada. Porque pior, irmãos, do que não ter a oportunidade, é a oportunidade chegar e a gente perder. Pior do que não ter chance nessa vida é a chance chegar e a gente não está lá. Mas não foi isso o que aconteceu com Rebeca. Porque quando Eliezer chegou, pisou naquela cidade, falou: vou começar a procurar a esposa para o meu senhor. Quem aparece? Antes dele terminar a oração, aparece Rebeca. Ela estava pronta, ela estava lá. E será que Deus não está te esperando na fonte para te dar a grande oportunidade da sua vida? E você perdeu a oportunidade porque você está com preguiça em casa? Porque você achou que ia dar muito trabalho ir no poço naquele dia? Porque estava muito calor? Porque eu não quero? Porque dá muito trabalho? Rebeca, nesse dia, ela se levantou e ela falou: vou buscar água. Ela poderia ter ficado em casa dormindo, relaxando, se abanando. Mas ela poderia ter pensado assim: vou em outro horário, vou amanhã. Amanhã eu pego em dobro, eu pego 2 baldes, pego 2 cântaros. A preguiça poderia ter feito Rebeca perder a bênção dela. Aquilo que Deus tinha reservado e preparado para ela. Mas Rebeca, por estar posicionada no lugar dela, ela foi a oração, a resposta da oração de alguém. Por estar no lugar certo, na hora certa. Por estar posicionada certinha, com um cântaro, como foi exatamente a oração de Eliezer. Ela estava lá. Quando Deus estiver na fonte te esperando, Ele vai te encontrar? Ou você vai estar distraída, perdida, com
tantas coisas que o mundo hoje tem para nos distrair, para nos enganar, para nos fazer perder o caminho e perder o foco, e foi-se. Essa primeira oração essa jovem foi a resposta da oração de alguém. Se alguém quiser ser uma mulher posicionada, precisa entender que você é a resposta da oração de alguém. Mas talvez você esteja aí toda feliz, pensando assim: eu, mulher casada, meu marido orou por mim, né? Igual a Rebeca lá casou com Isaac. Meu marido orou por mim e eu sou a resposta da oração dele. Sim, essa mensagem também fala disso, também fala desse romance, desse encontro, desse casamento. Mas eu queria que você entendesse o seu Isaac, né? Essa história, não somente por esse viés romântico. É linda a história. Rebeca parece para mim uma princesa da Disney, mas não é só isso. O seu Isaac não é somente um romance, mas ele é o seu propósito de vida, o seu chamado, aquilo que Deus quer para você. Não é somente um casamento, mas é aquilo que Deus planejou para a sua vida. O seu Isaac, a sua oportunidade pode estar à beira do poço te esperando. E onde você está? Você pode ser a resposta de um homem que está orando, sim, amém. Mas você também pode ser a resposta de alguém que está precisando de uma palavra. Você pode ser a resposta de alguém que está sofrendo. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de ajuda. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de um abraço. Você pode ser a resposta da oração de alguém que está precisando de Jesus. E onde você está quando Deus te chamar? Quando Deus quiser te encontrar na fonte, onde você estará? Às vezes você não entende por que determinadas situações acontecem na sua vida. Determinadas situações de sofrimento, de angústia, de dor. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Talvez Deus quer usar exatamente esse ponto da sua história para você ser a resposta da oração de alguém. Vai ser através do seu testemunho de dor, de sofrimento, que alguém vai ser alcançado. Mas você precisa parar de olhar para a sua vida e ficar se lamentando, e ficar perguntando: Senhor, por quê, por quê, por quê? E você precisa se ver como a resposta de uma oração. E o mundo precisa de nós, mulheres. Precisa que nós nos posicionemos. A gente não veio a esse mundo, mulheres, para ficar em casa dormindo. A gente não veio para esse mundo para ficar deitada num quarto escuro, trancado o dia inteiro chorando. A gente não veio a esse mundo para ficar o dia inteiro vendo Netflix. A gente não veio a esse mundo, irmãos, para ficar vendo stories da vida dos outros o dia inteiro e se comparando com outras mulheres e se achando feia e se achando incapaz. A gente veio a esse mundo para estar na fonte, encontrando com o propósito da sua vida. E se está na hora de estar na fonte, é na fonte que eu quero estar. É na fonte que nós temos que estar, mulheres. Mulheres posicionadas entendem que nós somos a resposta da oração de alguém. Além disso, uma mulher posicionada, segunda coisa que eu gostaria de falar, é que ela tem atitude. Vamos lá em Gênesis 24, do 17 ao 27, diz assim, ó: o servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água no seu cântaro. Lembra da oração dele? Ele falou que ele ia fazer isso, né? E aí Rebeca disse assim: beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Depois lhe deu de beber e disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa, novamente, o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais águas para todos os camelos. Lembram que eram quantos? 10.
Sem dizer nada, o homem, Eliezer, aquele o casamenteiro, tá? Ele observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua moção. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Aí Rebeca fala assim: sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naô, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e folhagem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. O que acontece aqui, né? Nós vamos pensar algumas coisas sobre essa parte do texto. Essa viagem, eu já disse para vocês que foi uma viagem longa, uma viagem de mais ou menos 30 dias. Eu pesquisei, e os camelos, eles bebem mais ou menos, né, no final de uma viagem, eles precisam beber água, por isso que Eliezer pede água para os camelos. Eles bebem mais ou menos de 100 a 200 litros de água. Cada camelo precisava beber isso. Eu não sou de exatas, então eu anotei as contas, porque senão eu ia me enrolar. Mas vamos lá, eu vou fazer as contas aqui com os irmãos. Vamos fazer as continhas. 100 litros para cada camelo. Quantos camelos? 10. 100 vezes 10. Quantos litros de água a Rebeca precisava pegar? 1000. 1000 litros de água, para você ter uma ideia mais ou menos do que é isso, é uma caixa d'água. Sabe essas caixas d'água que a gente tem em casa? Geralmente, né, a caixa d'água das nossas residências tem 1000 litros. Rebeca precisou pegar 1000 litros de água para todos aqueles camelos. E o texto diz que ela fez isso e ela ainda fez, sabe o quê? Depressa. Ela pegou, ela foi ao poço, ela deu de beber aos camelos. Agora vocês pensam comigo, será que a Rebeca jogou a cordinha, né? Vai o balde lá no fundo, faz assim com a cordinha sobe. Então, os estudiosos dizem que até tinha esse poço na época, mas tinha também um outro tipo de poço, que era um que você descia as escadas. Uma outra versão da Bíblia vai dizer isso, vai dizer que a Rebeca desceu ao poço. Ela tinha que descer 30 degraus para chegar lá, pegar a água e subir. Agora, vamos imaginar que Rebeca conseguisse trazer 20 litros de água. Um cântaro daquela época, mais ou menos aí 20 litros de água. Sabe quantas viagens Rebeca deu? Eu fiz as contas na calculadora, na cabeça não. Sabe quantas? 50. 50 vezes Rebeca desceu, pegou água, voltou, deu para o camelo. Desceu, pegou água, voltou, deu para o camelo. 50 vezes. Sabe o que isso fala para a gente? Atitude. Rebeca era uma mulher de atitude. Tem gente que não está recebendo a sua bênção, que não está recebendo o seu Isaac, sabe por quê? Porque não tem atitude, está esperando. Ah, eu vou esperar. Ah, quando o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Ah, quando acontecer isso, eu vou fazer isso. Ah, não, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou cansada. Rebeca nos ensina a deixar o comodismo, a preguiça, a inércia, a passividade. Ela nos ensina a deixar isso de lado e ter atitude. Irmãs, saiam da passividade e façam coisas para viver o propósito de Deus para a sua vida. E façam depressa. Rebeca, o texto fala em 2 momentos que ela agiu depressa. E enquanto Rebeca subia e descia, o casamenteiro, Eliezer, fala lá que o homem observava sem dizer nada atentamente. Eliezer ia realizar o grande casamento do século. O casamento que mudaria vidas, nações. Ele não podia errar. Ele não podia levar uma mulher que não fosse do propósito de Deus para Isaac. E ele devia estar lá olhando aquela mulher, ele devia orar assim: é essa, Senhor? Será que é essa? Essa é a mulher que o Senhor quer para Isaac? Me mostra, Senhor. É essa. E ele observava Rebeca, e ele observava. Deus também nos observa diariamente.
Constantemente nós somos observadas por Deus. Ele tem sonhos, Ele tem propósito, Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Mas Ele está nos observando. E que tipo de mulher Deus vê quando Ele nos observa? O que Ele está vendo? Se você fosse Rebeca, você desceria 30 degraus, trazendo água nas costas, num cântaro, 50 vezes? Ou será que você seria a mulher reclamona, preguiçosa? A mulher que não faria isso. Tem outra também, além de ser reclamona e preguiçosa, tem assim a mulher, eu ajudar esse homem que eu nunca vi na vida, que está me pedindo água para o camelo. Eu não, mulher independente, meu corpo, minhas regras, eu sou dona de mim, eu me submeter a isso, que absurdo, eu sou livre. Mentiras que o mundo e que a ideologia feminista tem pregado e que muitas mulheres cristãs têm abraçado. Rebeca nos ensina aqui, e o que eu quero dizer, irmãos, é que dá trabalho viver os propósitos de Deus. É trabalhoso mesmo. Rebeca teve trabalho. Imagine o quanto que essa mulher não se cansou fazendo isso. Dá trabalho ser mulher virtuosa. Dá trabalho manter seu casamento. Dá trabalho criar seus filhos no caminho do Senhor. Dá trabalho suportar às vezes parentela. Dá trabalho viver o chamado do Senhor na igreja. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, não é fácil. Mas Deus nos garante vitória. Amém? Dá trabalho ser a mulher que o Senhor sonhou para a nossa vida. Dá trabalho ser essa mulher que Ele sonhou que eu fosse. Dá trabalho. Assumir o chamado de Deus dá trabalho. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, Senhor, agora eu entendo então. Por que tem dia que parece que eu desci 30 degraus 50 vezes com 20 litros nas costas? Dá trabalho. Hoje o meu chamado, e o propósito da minha vida tem sido criar meus filhos no caminho do Senhor, desenvolver o Benjamin. Benjamin é uma criança que me demanda muito, de várias maneiras diferentes. E Deus tem me chamado a isso, a criá-los nos caminhos do Senhor, a estar com eles o maior tempo possível, de forma quase que integralmente. Irmãos, mas como dá trabalho. Como é trabalhoso. Eu não sei qual é o seu chamado, qual é o seu propósito de vida nesse momento, mas não é fácil. E a nossa atitude tem que ser a de Rebeca, estar disponível, disposta, fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Mas o texto diz também que depois de Eliezer observar muito a Rebeca, ele faz uma pergunta. Vocês lembram a pergunta? E essa pergunta é a chave que ia dar o norte do destino de Rebeca. Ele vira para ela e fala assim: de quem você é filha? Viram essa pergunta no texto? De quem você é filha? Sabe por que Eliezer queria saber isso? Porque lembram que lá Abraão falou assim: eu não quero nenhuma mulher dessa terra aqui. Vai lá na minha terra, vai na minha parentela e traz uma mulher de lá. Então Eliezer já tinha visto que Rebeca era uma boa menina, ela tinha feito tudo aquilo conforme a oração de Eliezer, mas tinha um pré-requisito aí indispensável para Rebeca ser a mulher de Isaac, que era o quê? Ser da parentela de Abraão. E aí quando ele pergunta, de quem você é filho? E ela responde: sou neta de Naor, irmão de Abraão. Pronto, fechou o casamento. É essa. Ela tem tudo que eu preciso para ser a mulher de Isaac. Diz, irmão, você não parece uma história de princesa, não é? Estava tudo certo, tudo desenhado, tudo romântico. Era ela. Ele não precisou procurar mais nenhuma outra mulher, era ela. E aí é nessa hora que talvez você possa se desesperar e falar assim: Aline, eu não sou a Rebeca, eu não vim de uma parentela importante. Minha família é toda destruída, uma confusão só. Imagine, Rebeca era da descendência de Abraão.
Meu pai, coitado, sei lá quem é meu pai. Meu pai não foi temente ao Senhor. Não tenho essa história toda. Então eu não tenho condições de cumprir o chamado de Deus igual Rebeca teve. Mas eu queria que nesse momento você esquecesse a sua família terrena e lembrasse de quem você é filha. De quem? De Deus, por adoção. Não mais por descendência como Rebeca, mas por adoção. Somos feitos filhos de Deus. Seu pai é o Criador dos céus e da terra. Dono de todas as coisas, do presente, do passado, do futuro, do porvir, do ouro, da prata, de tudo. Então não interessa o seu passado, não interessa se o seu pai não era temente ao Senhor, se você não foi criada nos caminhos do Senhor, se seu passado não foi tão bonito quanto o de Rebeca. Se você é filha de Deus, se você entende que Cristo morreu por você, e se você hoje, por adoção, se torna filha, você tem acesso aos planos de Deus. E aí tem um detalhe importante. Nós falamos sobre atitude, lembram? Que Rebeca teve atitude, que é importante ter atitude, que não pode só orar, tem que ter atitude. Mas aqui tem uma verdade muito importante. Nós não conseguimos nada, absolutamente nada, se não for pelo nosso Pai. Se não for por Ele, nada. Rebeca teve atitude, mas ao responder de quem ela era filha, que ela teve acesso ao casamento. Então não se esqueça, a sua salvação, as suas bênçãos, a sua vida, tudo, você só tem por causa do seu Pai. Você só chega à sua promessa, não por causa de algo, não por causa de você mesma, mas por causa de alguém, Deus. As nossas escolhas, elas podem até nos ajudar, entendem? Elas podem nos conduzir de alguma forma. Mas tudo quem nos dá é Deus. O texto continua e Eliezer pede um lugar para dormir. Rebeca diz então que tem palha e tem muito lugar para dormir. Rebeca, além de tudo, ainda era generosa. Olha que bonito. Porque, pensa comigo, quando Eliezer fala para ela assim... você tem um lugar para eu dormir? Ele já tinha dito para ela que tinha um marido para ela? Não, ele ainda não tinha dito nada disso. Ele não tinha dito que tinha um marido para ela. Rebeca, e um marido rico, né? Ainda por cima isso, rico. Hoje em dia as mulheres aí, se tiver dente, já está aceitando, já está bom. Era um marido rico, mas ele ainda não tinha dito nada disso para ela. E ainda assim, ela foi generosa, não visando recompensas, irmãs, nada disso, mas mostrando a vida íntegra e bondosa que ela tinha. Às vezes, a oportunidade da nossa vida, ela vem travestida de outras coisas, né? Não é assim tão de cara. E nós precisamos servir com generosidade, com bondade. Rebeca deu água para os camelos, deu um cantinho lá para Eliezer dormir. E o que ela ganhou? Ser mãe de uma grande nação também. Ela ganhou casa, ela ganhou camelo, ela ganhou tudo. Chegando ao fim, já estou acabando. Por último, uma mulher que se posiciona, ela abraça o seu chamado sem medo. Vamos ler lá o 24, do 54 até o 57. Ao se levantarem na manhã seguinte, o Eliezer diz assim: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais 10 dias aqui conosco, pelo menos uns 10 dias. Então você pode partir. Mas ele disse, o Eliezer: não me detenham, agora que o Senhor me coroou com êxito nessa missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então eles disseram, são os pais de Rebeca: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e perguntaram: você quer ir com esse homem?
O que ela responde? Sim, eu quero. Rebeca era decidida. Ela respondeu, sim, eu quero. Quando você vai? Hoje. Quer mais 10 dias? Não, hoje. Rebeca não quis os 10 dias, não. Eu vou. É meu chamado? Eu vou. Sem medo. Deus está te chamando para abraçar o chamado da sua vida, o propósito da sua vida. Imediatamente. Ele está te chamando e te convidando a uma obediência imediata, assim como Rebeca teve. Não dá para hesitar. Não dá para esperar para cumprir o chamado de Deus. É hoje. Não é daqui a 10 dias. É hoje. Sim, eu vou. É a resposta dela. Agora, vamos lá. Rebeca tinha alguma garantia disso? Ela tinha conhecido um homem no dia anterior. Um homem que ela nunca viu na vida. Ela estava lá no poço. Se coloca no lugar dela. Chegou lá no poço. O homem do nada fala, me dá água. Ela vai dar água. Dá água para os meus camelos. Ela vai, faz aquilo tudo, dá água para os camelos. Ela ganha uma joia. Aí o homem fala, eu quero um lugar para dormir. Ela fala, vamos lá, vamos dormir na minha casa. Quando eles chegam na casa de Rebeca, eu não li esse texto. Depois vocês leem tudo. Antes mesmo de comer, Eliezer já chega dizendo para os pais de Rebeca. Ele conta a história. Olha, meu senhor, o Abraão, me mandou vir aqui. Eu preciso pegar essa mulher para casar. Eu perguntei para o senhor se era ela. Eu acho que é ela. Eu quero ir agora. Eu quero. Eles dormiram, né, no dia seguinte. Eu quero ir agora. Rebeca não tinha garantia nenhuma. Ela tinha que fazer uma viagem de 30 dias de volta. Ele levou 30 dias para vir, ia ser mais 30 para voltar. Mas Rebeca se posicionou corajosamente e foi. E para isso ela precisou de obediência. Você pode pensar que Rebeca talvez não teve dúvidas, não teve medos, não teve angústias. Mas eu acho que ela teve. Porque qualquer pessoa humana, nessa situação que ela estava vivendo, teria. Ela deve ter pensado assim, 30 dias nesse deserto, e se eu quiser voltar? Como é que eu volto? Sozinha no deserto? Mais 30 dias andando? E se eu desistir do casamento? O que acontece? E se eu nunca mais ver a minha família? E se eu não agradar a família do meu noivo? E se eu não agradar o meu noivo? E se eu não gostar de Isaac? E se Isaac for feio? Rico ela já sabia, mas ele podia ser feio, né? E se Isaac for barrigudo, né? Se Isaac não me agradar, e se ele for grosso comigo? E se não for isso que eu estou pensando? Com certeza ela pensou nisso. E o segredo para lidar com essas dúvidas que ela teve foi, sabe o quê? Obedecer. Ela entendeu que aquilo ali era um chamado de Deus para a vida dela. E ela obedeceu. Qual vai ser a nossa resposta ao chamado de Deus? Rebeca foi perguntada se ela queria casar. Vocês viram? Numa época em que as mulheres não eram levadas em consideração nesse sentido, que os acordos familiares, que os casamentos se davam por acordos familiares, os pais de Rebeca perguntam, você quer ir com esse homem? E ela responde, sim, eu quero. Isso é para nos dar uma lição de que não é por imposição. O chamado de Deus para a nossa vida não é imposto. É uma pergunta. Você quer? Você não quer. Nós escolhemos. Porque se fosse imposto, não seria por obediência. Seria por imposição. É você que decide também. Sim, eu quero. Sim, eu não quero. Lá no versículo 21, diz, ela decidiu ir, né? E assim partiu o servo, levando Rebeca. E aqui tem uma observação tão importante. O posicionamento de Rebeca levou Rebeca ao chamado dela. Ela aceitou esse chamado. Esse chamado levou Rebeca ao seu noivo. É exatamente a mesma coisa que acontece com a gente. Mulheres posicionadas aceitam o seu chamado e vão em direção ao noivo. Quem é o nosso noivo? Jesus.
Nós somos a igreja de Cristo. E quando nós nos posicionamos e quando nós aceitamos o nosso chamado, o propósito da nossa vida, nós encontramos o nosso noivo, Jesus. O nosso destino final, mulheres, é nos braços de Jesus. É nos braços dele. O texto chega ao fim no versículo 62. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Ber-la-Haroi, pois habitava em Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Olha que lindo, Isaac meditava. Olha que romântico. Ao erguer os olhos, isso Isaac, ele ergueu os olhos, estava lá meditando no campo. Ele ergueu os olhos. E aí, ele viu que se aproximavam os camelos. Era a comitiva voltando. Rebeca também ergueu os olhos e viu quem? Isaac, o noivo. O coração de Rebeca deve ter palpitado, a barriga cheia de borboletas. Era o noivo dela. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, que era o Eliezer, perguntou: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E a resposta é o quê? É meu senhor, ou seja, é o Isaac. Então Rebeca, cobre o rosto com o véu. Não é romântico? É romântico. Ela não foi boba. É meu senhor, é o Isaac. Ela, vou botar meu véu. Por que Rebeca fez isso? O véu é a figura do temor, do respeito. Estava tudo certo, irmãs. O casamento do século estava agendado, tudo planejado, tudo acordado entre as famílias. Ninguém ia devolver Rebeca, estava tudo combinado. Mas ela, mesmo sabendo que o seu encontro com o noivo estava garantido, Rebeca não perde o temor. Ela se cobre. Nós, mulheres, temos também o nosso encontro com o nosso noivo Jesus já garantido. Está garantido para nós que somos filhas dele. Mas nós não podemos perder o nosso temor. Nós não podemos perder o nosso respeito. Nós temos que nos cobrir, mulheres. Em uma época em que as mulheres estão se expondo tanto, expondo seus corpos, expondo a sua intimidade, expondo as suas histórias, expondo coisas tão íntimas na internet. Vocês que acompanham veem isso melhor até do que eu. As mulheres estão nuas, literalmente e de forma figurada também. Elas estão expostas. Rebeca nos ensina a nos proteger, a colocar o véu, a ter temor do Senhor, mesmo com o nosso encontro com o noivo garantido. Essa é a história de Rebeca, e que nos deu tantas lições, pelo menos para mim. Falou tanto ao meu coração essa história. Eliezer, no final dessa história toda, devia estar aliviado, Ele conseguiu lá cumprir a missão dele. É o mesmo alívio que eu estou sentindo aqui. No final da mensagem a gente fica até mais leve. Dani? A gente fica até mais leve. É um alívio, acabou. Acabou o trabalho de Eliezer, acabou o meu aqui também. Mas é isso, irmãs. Mulheres posicionadas são aquelas que entendem que nós somos a resposta da oração de alguém. Mulheres posicionadas entendem que não vieram a esse mundo ao acaso. Nós não somos obra do acaso. Mulheres posicionadas são fruto do propósito de Deus. Mulheres posicionadas têm atitude. Oram, mas também trabalham. Mulheres posicionadas são obedientes. São bondosas, são generosas como Rebeca. Mulheres posicionadas abraçam o chamado sem medo, sem esperar, depressa, e vão até o fim. Mulheres posicionadas temem ao Senhor e usam o seu véu. Eu espero, irmãs, mulheres, que Deus tenha falado com vocês
assim como Ele falou comigo durante toda essa palavra. E que nós possamos ser essas mulheres que aprendem, com tantos outros exemplos que nós ouvimos durante esse congresso, mas que também possamos aprender com Rebeca. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém.